Olá, muito bom dia. Hoje estamos aqui novamente reunidos para o estudo do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Hoje vamos estudar o episódio 8, primeira parte, relembro onde estamos, na primeira parte, capítulo 4 dos sistemas, e hoje vamos estudar o item 36 e 41. Então, antes de inicialmente iniciarmos o estudo, quero pedir aos nossos amigos espirituais, ao mentor deste trabalho, para que tenhamos paz de discernimento neste estudo que vamos iniciar. Obrigado, e que assim seja. Vamos então iniciar. Relembro, estamos a estudar o livro dos médiuns ou dos guias, do Guia dos Médiuns e Evocadores, como tanto se chamava, primeira parte, noções suplementares, capítulo 4 dos sistemas, e vamos para o ponto 36. Quando começaram a produzir os estranhos fenómenos do espiritismo, ou melhor dizendo, quando esses fenómenos se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida quanto à realidade deles, ainda mais quanto à causa que lhes dava origem, uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências de que todos hão podido fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo, de acordo com as suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí muitos sistemas a que uma observação mais atenta viria dar o justo valor. Julgaram os adversários do espiritismo encontrar um argumento nessas divergências de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não se entendiam entre si. A pobreza de semelhante razão prontamente se patenteia desde que se reflita que os passos de qualquer ciência nascente são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido se colecionem e coordenem os factos sobre o que possa afirmar a opinião. À medida que os factos se complementam e vão sendo mais observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos na relação aos pontos fundamentais, se não a todos os pormenores. Foi o que se deu com o Espiritismo, que não podia fugir à lei comum e tinha mesmo por sua natureza que se prestar mais do que qualquer outro assunto à diversidade das interpretações. Pode-se, aliás, dizer que, a esse respeito, ele andou mais depressa do que outras ciências mais antigas, do que a medicina, do que ainda traz divididos os maiores sábios. Vamos aqui. Vamos aqui parar nesta parte no ponto 36, ou seja, com base no que Allan Kardec escreveu neste ponto 36, os fenómenos espíritas renovaram-se em tempos recentes, nos meados do século XIX, com Allan Kardec, como todos sabemos, gerando dúvidas e diversas interpretações, mas se consolidaram, gerando dúvida e diversas interpretações, mas se consolidaram quando factos e observações permitiram estabelecer uma unidade nos pontos fundamentais, como uma ciência nascente, ou um processo que ocorre mais rápido do que em outras áreas, como a medicina ao longo do tempo estabelece, sendo-se a comunicação com os espíritos como a lei natural. Então, o início das dúvidas, o início dos fenómenos, foi quando os fenómenos se intensificaram. O primeiro sentimento foi logo de incerteza sobre a sua realidade e a sua causa. Após testemunhos, experiências, as pessoas interpretaram os fenómenos segundo as suas crenças, gerando vários sistemas. Os adversários do espiritismo criticando a divergência, mas como em toda a ciência,
nascente, a observação e a coordenação de factos levaram à unidade de ideias, como aconteceu com o espiritismo que estudamos. Teve um desenvolvimento, o espiritismo tem uma consolidação, e nisso a lei da natureza foi importante, porque o espiritismo se firmou ao provar por factos que a comunicação entre os vivos e as almas dos mortos é possível, pois é uma lei natural. Não é um sistema e mais rápida na sua consolidação do que muitas ciências. À medida que os factos foram observados e ideias de início se foram apagando, as incertezas, as calúnias, estabelecendo-se unidade nos pontos fundamentais, aceitando-se a comunicação como um facto natural. Em resumo, os fenómenos espíritas começaram a ser notados e estudados com mais intensidade em meados do século XIX, e a sua renovação, a sua aceitação, como uma lei natural na comunicação espiritual, se deu com a observação e estudo coordenado, apesar das dúvidas e interpretações iniciais que houve e que há sempre, com todas as ciências. Ponto 37. Seguindo metodicamente, ordem para acompanhar a marcha progressiva das ideias, convém sejam colocadas na primeira linha dos sistemas os que se podem classificar como sistemas de negação. Isto é, os adversários do espiritismo. Já lhes refutamos as objeções na introdução e na conclusão do livro dos Espíritos, assim como no voluminho que intitulamos O que é o Espiritismo. Fora supérfluo insistir nisso aqui. Limitar-nos a lembrar duas palavras, os motivos em que eles se fundam. De duas espécies são os fenómenos espíritas: efeitos físicos e efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, não admitindo a existência dos espíritos por não admitirem coisa alguma fora da matéria, concebe-se que negam os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam com um ponto de vista em que colocam os seus argumentos ponto de vista em que se colocam os seus argumentos se podem resumir nos 4 sistemas seguintes. E vamos então, desculpa, continuar. Ponto 38. Sistema de charlatanismo. Entre os antagonistas do espiritismo, muito atribuem aqueles efeitos o embuste pela razão de que alguns puderam ser imitados. Segundo a tal suposição, todos os espíritas seriam indivíduos embaídos e todos os médios seriam embaidores de nada valendo a posição, o caráter, o saber, a honradez das pessoas. Se isto merecesse resposta, diríamos que alguns fenómenos da física também são imitados pelos prestidigitadores, o que nada prova quanto à verdadeira ciência. Demais pessoas há cujo caráter afasta todo o sistema de fraude e preciso não saber absolutamente viver e carecer de toda a urbanidade para que alguém ouse vir dizer na fase que são cúmplices de charlatanismo. Desculpa. Isto, Kardec é muito direto nestas respostas. Num salão muito respeitável, continuava ele, um senhor que se dizia bem educado, tendo-se permitido fazer uma reflexão dessa natureza, ouviu a dona da casa o seguinte: Senhor, pois que não estáis satisfeito, à porta vos será restituído o que pagastes. E com um gesto lhe indicou o que de melhor tinha de fazer. Dever-se-á, por isso, afirmar que nunca houve abuso. Para crê-lo, fora mister admitir que os homens são perfeitos. De tudo se abusa, até das coisas mais santas. Porque não abusariam do espiritismo. Porém, o mau uso de que uma coisa se faça não autoriza
que ela seja prejulgada desfavoravelmente, para chegar à verificação que se pode obter da boa-fé com que obram as pessoas, deve-se entender aos motivos que lhes determinam o procedimento. O charlatismo não tem cabimento, onde não há especulação. E aqui eu queria falar um pouco, quando Allan Kardec escreve o charlatanismo ou charlatanice, às vezes é utilizada por outra palavra, é a prática de exploração da credulidade pública associada à venda, propaganda ou pronúncio de uma pertença, por exemplo, cura por vias fraudulentas, normalmente escrito como um exercício legal da medicina, curadeirismo também. Aquele que pratica é chamado de charlatão. Na codificação espírita, Allan Kardec tratou dos charlatões como aqueles que simulam capacidades mediúnicas para produzir curas espirituais ou magnéticas e, por extensão, todos os falsos médios, embusteiros, prestidigitadores e mistificadores, naturalmente inclinados ao interesse material. Através da revista espírita, podemos constatar como eram frequentes estas fraudes de exploradores da mediunidade e os escândalos provocados por tais espetáculos muito utilizados por detratores do espiritismo para desqualificá-lo. Histórico reportado pelo Allan Kardec, essas fraudes partiam de típicos ilusionistas que, não tendo aptidão mediúnica com os mais ardilosos artifícios, simulavam manifestações como materialização, levitação e movimento de objetos, mas também se davam com pessoas que, embora tendo verdadeiras capacidades mediúnicas para certos tipos de manifestações, almejavam produzir outras classes de fenómenos na ilusão de se tornarem mais notados. Se o que sistematicamente motiva a fraude é a ilusão de algum lucro financeiro ou qualquer tipo de vantagem pessoal, a contrapartida é a virtude da abnegação, que também serve como parâmetro para conhecermos as qualidades do médio, como bem acentuou Allan Kardec. Escreveu: em resumo, nós repetimos, a melhor garantia está na moralidade notória dos médios e na ausência de todas as causas de interesse material ou de orgulho que poderia estimular neles o exercício das faculdades medianímicas que ele possua, porque essas mesmas causas poderiam induzi-los a simular aquele que ele não tem, para isso simular aquelas que ele não tem. E aqui poderei dizer que então o sistema do charlatanismo, digamos sempre a dizer, é a acusação feita por adversários de que os fenómenos espíritas, principalmente os físicos, mais fáceis de imitar, são sempre fraude ou impostura, usando a existência de fraudes reais para negar a realidade dos fenómenos ruins e descredibilizar a doutrina. Embora o Espiritismo defenda que a razão, o estudo, o discernimento, o caráter dos médios, desinteresse e honra são as melhores defesas contra essa exploração e contra essa mistificação. Eu acho que não vale a pena entrar muito mais nisto, nesta parte, porque, em resumo, o charlatanismo é a falácia que usa o medo da fraude para rejeitar a verdade espírita, sendo combatido pela serenidade, sendo combatido por estudo, na procura da verdade desinteressada. Esta é que é a pura verdade. E vou então passar novamente ao nosso livro. Ponto 39. Sistema de loucura. Alguns por condescendência, concordam em pôr de lado a suspeita de embuste. Pretendem então que os que não iludem são iludidos, o que equivale a desqualificá-lo de imbecis. Quando os incrédulos se abstêm de usar os circunlóquios, declaram pura
e simplesmente que os que creem são loucos, atribuindo-se a si mesmo, desse modo e sem cerimónias, o privilégio do bom senso. Esse o argumento formidável dos que nenhuma razão plausível encontram para apresentar. Afinal, semelhante maneira de atacar se tornou ridícula. Tal a sua banalidade. E não merece que se perca tempo a refutá-la. Acresce que os espíritas não se alteram com isso. Tomam corajosamente o seu partido e se consolam, lembrando-se de que têm como companheiros de infortúnio muitas pessoas de mérito incontestável. Efetivamente forçoso será convir em que essa loucura, se existe loucura, apresente uma característica muito singular, a de atingir de preferência a classe instruída, que seja seio conta o espiritismo. Até ao presente, a imensa maioria de seus adeptos. Se entre estes algumas excentricidades se manifestam, elas nada provam contra a doutrina, do mesmo modo que os loucos religiosos nada provam contra a religião, nem os loucos melomanos contra a música, ou os loucos matemáticos contra a matemática. Todas as ideias sempre tiveram fanáticos exagerados, e é preciso que se seja dotado de muito obtuso juízo para confundir a exageração de uma coisa com a mesma coisa. E aqui, voltar a parar. No livro dos Médios, na segunda parte, no capítulo 28, no item 323, que nós iremos estudar mais à frente, mas eu vou recordar por causa deste ponto que lemos. Segundo o Espiritismo, a loucura não é apenas uma doença cerebral. É um desequilíbrio complexo que envolve o espírito e o corpo, com causas que vão desde problemas orgânicos no cérebro, a incapacidade de transmitir pensamentos, por exemplo, até a obsessão, que é a influência de espíritos mal intencionados, ou desequilíbrios morais, o desespero por perdas, vícios, na procura de prazeres efêmeros. O espiritismo bem compreendido é visto como um antídoto contra a loucura, oferecendo consolo, uma visão mais ampla da vida, enquanto a doutrina é mais vezes erroneamente culpada pelos incrédulos. Então, quais são as causas que Allan Kardec falou sobre, na visão, a causa da loucura? Então, é essa organização cerebral, ou seja, o cérebro como instrumento do espírito pode estar doente, o cérebro pode estar desorganizado, impedindo a transmissão fiel do pensamento, o que leva à loucura. Acontece isso. A obsessão espiritual é a subjugação de um espírito por outros, através dos fluidos e influência. Pode gerar sintomas semelhantes à loucura, mas sem lesão cerebral direta. Os desequilíbrios morais, a preocupação excessiva, as decepções, as paixões descontroladas, a procura por prazeres temporários, etc., pode levar a um estado de desequilíbrio mental. A expiação e castigo. Certas condições, como a idiotia, podem ser expiações contra o espírito, que reencarna em um corpo com órgãos deficientes para resgatar faltas passadas, um processo que é também uma misericórdia divina. Então, qual é, segundo o Espiritismo, a forma de tratamento? Para a loucura orgânica, requer tratamento médico para o enfermo, para o cérebro que está enfermo, na desobsessão. Existem trabalhos morais e espirituais para libertar o espírito doente e o obsessor em vez de métodos físicos agressivos. No papel do espiritismo, ao proporcionar consolo, fé e compreensão sobre a vida, o espiritismo eleva o espírito, tornando-o mais resistente aos desequilíbrios, agindo como um preservativo contra a loucura, se bem compreendido. Então, a crítica ao sistema de loucura. Allan Kardec, no Livro dos Médios, aborda a acusação de que um espírito causa loucura, classificando-a como uma objeção de incrédulos sem base lógica. Ele argumenta que o espiritismo atrai muitas pessoas instruídas
e que as excentricidades não provam nada quanto à doutrina, assim como fanáticos existem em todas as áreas. Esta é pura realidade. E vamos voltar ao nosso texto. Ponto 40. Sistema de alucinação. Outra opinião menos ofensiva, essa, por trazer um ligeiro colorido científico, consiste em levar os fenómenos à conta de ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muito boa fé, apenas julgaria ver o que não vê. Quando se diz que viu uma mesa levantar-se e manter-se no ar, sem ponto de apoio, a verdade é que a mesa não se mexeu. Ele a viu no ar, por efeito de espécie de miragem, ou por uma refração, qual a que nos faz ver na água o astro ou um objeto qualquer fora da sua posição real. Isto a rigor seria possível. Mas os que já testemunharam fenómenos espíritas onde podia verificar-se do isolamento da mesa suspensa, passando por debaixo dela, o que parece difícil de se conseguir, caso o móvel não se houvesse espregado do chão. Por outro lado, muitas vezes tem-se sucedido quebrar-se a mesa ao cair. Dar-se-á que também aí nada mais haja do que simples efeitos de ótica. É fora da dúvida que a causa fisiológica bem conhecida pode fazer que uma pessoa julgue ver um movimento, um objeto que não se moveu. O que se ponha, ela está, ou melhor, o que se ponha estar ela própria a mover-se quando permanece imóvel. Mas quando rodear de uma mesa muitas pessoas a veem arrastando por um movimento tão rápido que difícil se torna acompanhá-lo, ou que mesmo deita algumas delas ao chão, poder-se-á dizer que todas se acham tomadas de vertigens. Como o bêbado acredita estar vendo a causa que mora passar-lhe diante dos olhos. Olha que importante esta parte do sistema de alucinação. Então vamos lá ver. Segundo, eu acho que é claro o que Kardec escreveu neste ponto, mas segundo o Espiritismo, o sistema de alucinação é uma explicação materialista para os fenómenos mediúnicos, onde se vende que visões e vozes espíritas são meras ilusões cerebrais, enganos da mente ou projeções de seis, sem a verdadeira objetiva, a realidade objetiva. Contudo, Allan Kardec e a doutrina espírita refutam essa visão como explicação universal, pois ela não abrange a inteligência e especificidade das manifestações que revelam a interação real com os espíritos. Usam o próprio cérebro do médium como tela para impressões, mas com a origem do mundo espiritual diferindo de doenças mentais. Então, quais são os pontos-chave da explicação espírita? Sobre a alucinação versus a manifestação. A alucinação ocorre por perturbação do cérebro, mostrando imagens distorcidas ou desejos internos, imaginação. A manifestação espírita real envolve a alma, que é o espírito, e a comunicação com outros espíritos, sendo inteligente e muitas vezes inesperada. Então, o cérebro do médium, quando está no estado de emancipação, como no sono ou no transe, funciona como uma chapa fotográfica ou tela onde as impressões e imagens dos espíritos são projetadas, formando conjuntos que podem parecer alucinações para quem não entende a causa. Temos o caráter inteligente. Uma alucinação que interage de forma inteligente e procura conhecimento de factos que o científico desconhece para a sua realidade, ainda além de uma simples ilusão. Eu acho que a teoria da alucinação é insuficiente, porque não explica. Por exemplo, aparições de pessoas que acabam de morrer em locais diferentes, que são avisados ou são despedidas. Logo que só a doutrina espírita explica a imortalidade da alma e a comunicabilidade de espíritos.
Então falta de componente espiritual. Ou seja, a ciência materialista, ao focar apenas no cérebro, falha no explicar fenómenos que exigem a aceitação de uma inteligência espiritual e uma interação no mundo invisível, o que Kardec chamou de elemento espiritual. Resumindo, o Espiritismo reconhece a alucinação como um fenómeno fisiológico, mas diferenciando das manifestações mediúnicas, que são interações reais com o mundo espiritual, complexas demais para serem reduzidas a meros enganos mentais. Vamos então passar ao outro ponto. Ponto 41. Sistema do músculo estalante. Sendo assim, pelo que toca à visão, de outro modo não poderia ser pelo que se concerne à audição. Quando as pancadas são ouvidas por todas as pessoas reunidas em determinado lugar, não há como atribuí-las razoavelmente a uma ilusão. Pomos parte, está claro, toda a ideia de fraude, e supomos que uma atenta observação tenha verificado não apenas as pancadas atribuíveis a qualquer causa fortuita ou material. É certo que o sábio médio deu a esse fenómeno uma explicação que, ao seu parecer perentória, a causa, disse ele, reside nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto peróneo. Este propósito desce à mais completas minúsculas anatómicas para demonstrar que o mecanismo pode esse tendão produzir os ruídos de que se trata, imitar os rufos de um tambor e até executar várias áreas ritmadas. Conclui daí que os que julgam ouvir pancadas numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. Aqui foi aqui quando este sábio disse que a causa reside na contração involuntários ou voluntários do tendão do músculo curto peróneo, foi o Sr. Joubert. Para sermos justos, devemos dizer que a descoberta é devida ao Sr. Schift. O Sr. Joubert e deduziu as consequências perante a Academia de Medicina, pretendendo dar assim o golpe morto nos espíritos batedores. Na Revista Espírita do mês de junho de 1858 encontrar-se-ão todos os pormenores da explicação do Sr. Joubert. O facto em si mesmo não é novo. Infelizmente para o autor desta pretendida descoberta, a sua teoria é incapaz de explicar em todos os casos, digamos apenas de tudo, os que gozam na estranha faculdade de fazer o que o músculo curto peróneo ou qualquer outro está lá à vontade de executar áreas por esse meio, são indivíduos excepcionais, enquanto que muito comum é de fazer-se que uma mesa dê pancadas e que nem todos, dado que alguma existia, dos que gozam dessa última faculdade, possuem a primeira. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu-se de explicar como o estalido muscular de uma pessoa móvel e afastada da mesa pode produzir nesta vibração de sensíveis a quem a toque. Como pode esse ruído repercutir à vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa ou nos outros móveis na parede ou no forro, etc. Como finalmente a ação daquele músculo pode atingir uma mesa em que ninguém toca e fazê-la mover-se. Em suma, a explicação a que nos reportamos, e se de facto fosse, apenas afirmaria o fenómeno das pancadas, não adiantando com relação a qualquer dos outros muitos modos de comunicação. Reconheçamos, pois, que ele julgou sem ter visto, ou sem ter observado tudo e observado bem. É sempre lamentar que os homens da ciência se afoitem a dar do que não conhecem explicações que os factos podem desmentir.
O próprio saber que possuem deverá torná-lo tão mais circunspecto em seus juízos, quanto é certo que esse saber afasta deles os limites do conhecimento. E aqui, o sistema, como Kardec mencionou, o sistema do músculo estalante, esta, como é óbvio que apareceu na altura que apareceu estes efeitos físicos, foi uma teoria materialista do século XIX, divulgado por cientistas da época que tentou explicar os fenómenos espíritas como as pancadas da mesa, como sendo contrações musculares do tendão do músculo corpóreo. Interessante. Eu não sabia que o meu tendão do músculo corpóreo fazia estas coisas. Bem, ele então dizia que estas pancadas eram deste tendão, de pessoas próximas, sugerindo ilusão ao fraude. Mas o Espiritismo, através de Allan Kardec, refutou, por ser incapaz de explicar a inteligência e variedade e a independência dos fenómenos, estes movimentos de mesas, comunicações inteligentes. Então, como é que funcionava esta teoria? Um médico, o Dr. Hayer, descreveu um caso de uma jovem com movimentos involuntários do tendão do perónio produzindo estalos audíveis. Isso foi usado para alegar que as pancadas do espiritismo eram apenas esses sons musculares. Então, as refutações espíritas sobre isto é que a teoria não explicava fenómenos como a levitação da mesa, os seus movimentos inteligentes ou o facto de os sons serem ouvidos por toda uma assembleia, não apenas pelo médium. O estalo muscular não tem inteligência. É óbvio, não é? Não responde a perguntas. Ou demonstra vontade própria, como os fenómenos espíritas o faziam. Isto é uma observação que é limitada, porque Kardec criticou essa explicação por ser apressada, baseada na observação de um pequeno aspecto, os sons, sem considerar a totalidade dos factos e a natureza dos espíritos. Em teoria, para o espiritismo, o músculo estalante foi uma tentativa de reduzir... Peço desculpa, aqui está a ficar um pouco... foi uma tentativa de reduzir os fenómenos psíquicos a causas puramente físicas. Mas falhou, porque os factos espíritas, especialmente a inteligência, demonstravam uma causa muito mais profunda e não materialista. Então vejamos. Então, o espírito da negação resume em quatro sistemas, resume em quatro sistemas que negam o espiritismo. Então vejamos qual é que é a ideia central de cada um. Os quatro sistemas que negam a sua verdade. É o materialismo, o dogmatismo e o ecletismo. Cada um com ideias... Não, eu quero ali. O materialismo, o ceticismo, o dogmatismo e o ecletismo. Cada um com ideias centrais que rejeitam as revelações espíritas, sejam por negação do espírito, seja por fé cega ou por fusão desordenada de ideias, impedindo o progresso na compreensão da vida espiritual e da vida moral. Aqui vou tentar detalhar cada uma delas. O materialismo. O materialismo, como sabemos, nega a existência da alma e do espírito, reduzindo tudo à matéria e às leis físicas. Para o materialismo, a vida termina com a morte. E não há vida futura, reencarnação, não há comunicação com os mortos, não há. Temos o ceticismo, que é também chamado dúvida. O ceticismo não nega explicitamente a possibilidade da vida após a morte, mas duvida da capacidade humana de provar essas verdades. O cético exige provas irrefutáveis e sem elas permanece a incerteza, rejeitando as manifestações e ensinamentos espíritas por falta de evidências absolutas para eles. Temos o dogmatismo, ou também chamado de fanatismo.
aceita as ideias espíritas de forma cega e inflexível, sem questionar, transformando-se em dogmas como em religiões fechadas. O fanatismo espírita, o fanatismo espiritista, melhor dizendo, impede o progresso e a pesquisa, pois considera que tudo já está dito, sem admitir novas compreensões ou constante aprimoramento da doutrina. Temos o ecletismo, ou chamado mistura também. Estes misturam o espiritismo com outras filosofias, com outras crenças, com outras ideias, sem aprofundar-se na sua lógica e nos seus princípios. O ecletismo, ao tentar fundir tudo, acaba de desvirtuar a essência espírita, perdendo a coerência e a pureza da doutrina, misturando verdades com falsidades. Esses espíritos de negação, entendidos como tendência de correntes de pensamento, são obstáculos que impedem a compreensão plena da reencarnação, a compreensão plena da comunicabilidade dos espíritos e a compreensão plena da moral cristã que o espiritismo procura revelar. E, meus amigos, tentei dar explicações sobre o que Kardec nos foi falando, mencionando, explicando neste episódio 8 que lemos, que está na primeira parte, no capítulo 4 dos sistemas, item 36 a 41. Espero que tenha sido do vosso agrado. O meu foi, porque adoro dar a ler o livro dos médios e sempre que leio parece sempre algo que me chama mais à razão do que nas outras vezes que o estudei, e acho que é importante para todos. E assim chegamos ao fim deste episódio 8. Voltarei para a semana com o episódio 9 do estudo do livro dos médios. Quero agradecer aos nossos guias espirituais, ao mentor deste trabalho e, claro, ao nosso Mestre Jesus, pela paz, pela harmonia, pelo discernimento neste estudo do livro dos médios, extremamente importante para explicar a mediunidade na doutrina espírita. Obrigado. Fica connosco agora e sempre. E que assim seja. Obrigado por terem estado neste estudo. Para a semana voltarei com o episódio 9. Muita paz, muito amor, muita saúde nesta semana.